Bom dia, feliz terça, mais um dia aqui no Devocional, essa semana falando sobre esperança, como anda a sua esperança? Esse é o assunto dessa semana, estamos renovando em Deus a nossa esperança, precisamos nos renovar e essa renovação só vem na fonte, né? Só vem em Deus mesmo. Ontem falamos sobre a necessidade de renovar, de nos renovar, para ter esse fôlego novo que nos leva para a vontade perfeita de Deus. A vida às vezes nos cansa. Tem uma frase interessante que tudo que é bom, a fonte é a Bíblia. Por mais que algumas pessoas deem para outras pessoas o crédito, né? E tem uma frase que é bem bacana, é o seguinte: se estiver cansado, não desista, descanse. Não tem essa frase aí, uma frase de efeito? Na verdade, isso está ancorado na palavra de Deus, na passagem que nós estamos lendo essa semana, onde o Senhor fala: vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, se você está cansado, se você está desanimado, porque na verdade as nossas lutas, elas são tantas, nós temos tantas lutas, e às vezes as lutas, elas demoram muito. Ontem nós lembramos aqui dois textos, onde um homem esperou por sua cura por 38 anos no tanque de Betesda, e a mulher do fluxo de sangue, que ficou 12 anos buscando a cura. Então, muitas vezes, eu e você, nós temos uma luta demorada demais. Nós andamos muito buscando determinada bênção, determinada cura, determinada questão que a gente quer resolver, que é importante para nós. E demora tanto que às vezes a gente cansa. Então imagina você ficar 38 anos esperando ali, como o caso do homem no tanque de Betesda, ou mesmo 12 anos. Quantos anos você tem esperado aquilo que é importante para você? Agora, ontem nós lembramos também, nós precisamos reforçar, que aquele sonho grande que Deus coloca em nosso coração, é Deus que coloca em nosso coração. E quando demora, por que demora? E muitas vezes nós temos a tendência ou de cansar e desistir, ou porque está cansado, nós trocamos por outra coisa menor, por outro sonho menor. Mas se Deus plantou esse sonho no nosso coração, Ele mesmo vai nos dar força e sabedoria para alcançar no tempo. O problema que nós vamos falar aqui hoje é que muitas vezes nós não queremos o processo. E nós estamos nos inspirando em Mateus 11, versículos 28 e seguintes, onde fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Sabe qual que é os problemas mais sérios que nós enfrentamos? É o seguinte: por conta da nossa educação religiosa, por conta de toda a religiosidade que sempre esteve no mundo e teve muito presente na minha vida, eu acho que na sua de uma forma ou de outra também, nós às vezes temos medo de Deus. Nós não entendemos que o jugo de Deus pode ser leve. Pelo contrário, nós entendemos que se a gente for buscar isso em Deus, vai ficar mais pesado ainda. Porque nós temos aquela ideia o tempo todo de que nós somos os pecadores e Deus é o Deus irado, poderoso, que está doidinho para pegar a gente na falha. É bem dessa forma. Então nós podemos ter um discurso de que Deus é um Deus amoroso, mas na prática, a maioria de nós ainda está naquela ideia de que Deus é um Deus doidinho para pegar a gente numa falha, que Deus, como minha mãe falava comigo, né, que Deus tem uma agenda ali, um caderno onde anota todas as nossas falhas. Mas a palavra de Deus fala bem diferente disso. Fala que dos seus pecados eu nem me lembrarei. Então, quando nós olhamos para nós sabemos que somos pecadores, e somos mesmo, né? Só que Deus nos amou sabendo disso. Ele não espera que nós não sejamos pecadores, né? Ele quer relacionamento e convivência conosco. Então, nós não buscamos esse descanso em Deus porque nós estamos com medo. Então, nós já temos os nossos próprios problemas, os nossos próprios cansaços, e somado a isso, nós não temos coragem às vezes de buscar Deus de verdade, porque é como se Deus estivesse com a vara querendo nos castigar. Então é o contrário. A palavra de Deus diz que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. Então eu e você, de tempo em tempo, nós ficamos cansados e muitas vezes desanimados. Mas isso não é fraqueza, é a natureza humana. Tanto que está na palavra de Deus dizendo: vocês estão cansados. Muitas vezes no Evangelho você vê falando sobre ansiedade, sobre preocupações, sobre cansaço.
Então essa condição é uma condição natural para nós. Então nós, eu e você, de tempo em tempo, nós nos tornamos ou nós nos encontramos cansados, fadigados, não aguentando mais. E nessa hora nós podemos cometer um erro muito grande. Ao invés de buscar esse descanso em Deus, mas nós temos medo dele porque ele é bravo e ele vai descobrir que eu sou pecadora. Então eu busco outro caminho, que na maioria das vezes é um atalho. E esse atalho muitas vezes é desistir daquele sonho que Deus mesmo plantou em meu coração. Então Deus colocou eu e você nessa terra para nós fazermos coisas grandes, para alcançarmos muitas outras pessoas. O meu sucesso, na verdade, é o reflexo da bênção de Deus. E quando eu aceito e desejo o meu sucesso, e quando eu falo sucesso é qualquer área da vida, essa prosperidade é crescimento em qualquer área da vida. Então quando eu prospero financeiramente, quando eu prospero no meu casamento, quando eu prospero na educação dos filhos, quando eu prospero na minha saúde, quando eu cresço, quando eu tenho sucesso, isso é o sinal da bênção de Deus sobre a minha vida. E quando acontece isso comigo, não tem jeito, eu transbordo na vida de outras pessoas. Então as pessoas, elas me olham e isso provoca positivamente as pessoas. É por isso que o Senhor, Ele quer tanto que eu e você, que nós prosperemos, né? Que a gente prospere, que a gente avance cada vez mais e que a gente alcance coisas grandes. Porque alcançar coisas grandes significa chegar em muitas pessoas. Quando eu chego em muitas pessoas, então eu cumpro o propósito que Deus trouxe para a minha vida. O propósito da nossa vida é atingir muitas pessoas. O propósito da nossa vida é alcançar muitas pessoas. Quando eu permito a ação de Deus em minha vida para eu crescer, para eu prosperar, para eu avançar, eu estou permitindo então que através da minha história, da minha vida, Deus atinja outras pessoas. E cada um de nós é chamado para uma coisa. Às vezes eu vou atingir muitas pessoas dando exemplo, por exemplo, educação de filho, ou às vezes é com muita prosperidade financeira, ou então às vezes é crescendo muito em determinada área. Então Deus nos usa como Ele quer. Mas o problema é que nós muitas vezes rejeitamos o processo. Então, por exemplo, se eu estou aqui orando pela prosperidade financeira, então muitas vezes o desejo do meu coração é tirar na Mega Sena. Então eu vou lá, tão simples, eu acertei os números, Deus me deu os números, Deus pode me dar os números, Ele pode tudo na verdade, né? Mas talvez essa não seja a estratégia que Deus vai preferir. Porque quando eu vou direto e acerto na Mega Sena, é muito bom, é muito dinheiro, é sempre muito bom, né? Mas eu não passei por nenhum processo. Então quando eu acerto na Mega Sena, beleza, pode ser bênção, claro que pode ser, mas cadê o processo disso? O nosso processo, ele envolve pessoas. Deus ama pessoas, então Ele ama que nós nos relacionemos com pessoas. E esse processo que nós passamos, na maioria das vezes, o que nós chamamos de doloroso, na verdade é só Deus trabalhando em nós para que realmente a bênção seja completa. Então se eu só ganho na Mega Sena, e aí eu posso até dar uma fugida, né? Vou fugir para outro país e guardar esse dinheiro, que é dinheiro demais, todo mundo vai ficar sabendo, que perigo. Será que é esse o processo que Deus deseja para nós? Talvez não. Talvez Deus tenha um processo que envolva pessoas, porque quando envolve pessoas, eu estou me melhorando. E tem pessoas que falam assim, é mais fácil mexer com bicho que mexer com gente. Mas talvez mexer com bicho não vai te acelerar o seu processo. Talvez mexer com bicho, um cachorro que você pode maltratar, depois você volta e chama ele de volta, depois você manda ele sair de novo. Talvez essa convivência, que é uma convivência gostosa, né, com o animal, talvez não traga para mim ou para você os aprendizados que nós precisamos e nós alcançamos quando nós convivemos com pessoas. Então, conviver com pessoas mexe muito conosco. Esse é o processo que Deus tem para mim e para você. Então, o povo hebreu, o povo de Deus, quando saiu do Egito, indo para a terra prometida, o Egito, a escravidão, nunca é a vontade de Deus para nós. Mas a vontade de Deus é a terra prometida, é o melhor, é a prosperidade em todas as áreas, é o transbordo, é tudo de bom, é o que Deus tem para nós, é a terra prometida. Mas entre uma coisa e outra existe um processo chamado de deserto. Quando o povo de Deus vai para o deserto, aí ele é testado, ele é provado, ele é amadurecido em tudo. Esse é o processo que nos leva a alcançar a verdadeira vontade de Deus. Então, quando nós estamos cansados, nós temos que ter cuidado para não desistir.
Quando nós estamos cansados, fadigados, com muita ansiedade, nós temos que olhar para dentro de nós e pensar: o que eu estou precisando aqui agora? Pode ser simplesmente uns dias off, pode ser simplesmente umas mini férias, de repente, ir para uma roça, ir para a casa dos pais, não sei, fazer alguma coisa que te dê descanso. Se esse é o tipo de cansaço, então dê para seu corpo, para sua mente, o que ele está precisando naquele momento. Mas às vezes o meu cansaço é porque eu estou colocando foco, muitas vezes, no que eu até citei ontem, que é no cronos, no tempo. O que mais aumenta a ansiedade nossa nessa época que nós estamos vivendo é focar no tempo do relógio, no tempo cronos. Então nós temos o Kairos, que é o tempo de Deus, mas nós temos o crono, que é o tempo que nós vivemos nessa terra. E nós muitas vezes pensamos: mais um ano e eu não alcancei o que eu queria, mais um mês eu não cheguei onde eu queria, mais um namorado e eu não encontrei a pessoa certa, né? Mais um negócio que eu me envolvi e eu perdi dinheiro, mais um, e nós vamos cobrando tanto de nós. Tal como esse caso, o processo de uma cura de um câncer é um processo. O processo de um crescimento financeiro é um processo. O processo de um casamento que dá certo é um processo. Deus é um Deus de processos, porque no processo Ele nos trabalha. O quanto Deus trabalhou no povo dele nos 40 anos do deserto. E é interessante que o processo ele pode ser um processo mais curto ou um processo mais longo, tanto que todos nós sabemos que essa caminhada no deserto poderia ser feita em 40 dias e foi feita em 40 anos. Então, se a sua caminhada está demorando demais, se o meu processo está demorando demais, ao invés de eu falar mais um ano e eu não alcanço, mais um aniversário e eu estou do mesmo jeito, ao invés de reclamar do tempo e ficar presa ao tempo que tem que acontecer logo, eu posso mudar essa perspectiva e eu posso conversar com Deus, eu posso olhar também para dentro de mim e dizer: o que eu estou precisando aprender ainda? Qual foi a área que eu não deixei Deus entrar aqui na minha vida ainda? O que eu estou precisando deixar Deus mexer para ver se eu aprendo alguma coisa? O que eu preciso aprender nesse momento? Quando eu mudo isso, fica mais leve, porque eu aceito que Deus tem o melhor para mim. Mas nós já falamos sobre isso aqui, podemos falar de novo. Quando eu penso, eu falo que a vontade de Deus é perfeita, mas na verdade eu tenho medo da vontade de Deus, eu tenho medo desse processo também, porque eu acho que Deus está querendo me punir. Mas nós estamos no tempo, numa dispensação, onde o amor de Deus está sendo derramado de maneira maravilhosa. Ele não quer saber dos nossos pecados. A palavra de Deus diz: dos seus pecados eu não guardo lembrança. Deus não está atrás de nós querendo saber dos nossos pecados, até porque Ele já sabe dos nossos pecados. Na verdade, Ele já sabia antes de nós nascermos. Quando Deus escolheu eu e você, Ele já sabia o que você ia fazer, Ele já sabia o que eu ia aprontar, Ele já sabia o tanto que eu ia afastar da vontade dEle. Deus me escolheu sabendo que eu cometeria todos os erros que eu já cometi até hoje e os que eu vou cometer ainda, que eu nem sei quais são. Deus me escolheu sabendo disso. Então Ele não está atrás de nós querendo os nossos pecados. Não, Ele vem atrás por amor. Ele já sabe tudo que nós fazemos, que nós fizemos e que nós faremos ainda. Mas ainda assim, Ele escolheu eu e você para agir nessa terra. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles que somos chamados para testemunhar o amor dEle, a transformação dEle, a bondade dEle na nossa vida. E quando nós vencemos um processo em determinada área, nós temos um testemunho para testificar nesse tempo que Deus é bom, que a sua misericórdia é eterna e que Ele tem coisas grandes para fazer na minha vida e na sua vida. Ficar parado não nos ajuda. Nós temos que entrar em movimento, aceitar esse processo e deixar Deus trabalhar enquanto caminhamos. Então, se é um casamento abençoado, entre em movimento dentro desse casamento. Se você deseja um casamento que você não tem, entre em movimento para conhecer pessoas, para encontrar as pessoas que o Senhor vai colocando até você encontrar a pessoa que é para você. Se é o financeiro, entre em movimento, fale com pessoas, pense em coisas diferentes, faça contato com pessoas, abra-se para novas experiências. Estar em movimento é fundamental para que a gente alcance o melhor de Deus. Deus te abençoe e abençoe todos vocês, e até amanhã em mais uma live falando sobre a renovação que Deus quer fazer em nossa vida. Deus abençoe, beijo grande para vocês.